Bem-vindos a mais um vídeo do Central HQs, galera. Eu me chamo Fernando e vamos fazer um vídeo de reviews. O primeiro material que eu separei para vocês é a coleção histórica Marvel Os Vingadores, volume 2. Thanos na capa, ou seja, uma continuação do primeiro volume que já rolou review no canal. Seria uma saga de Thanos mais enxuta, mais enxugada, porque, como eu disse, a saga de Thanos na verdade é uma criação da Editora Abril, duraram 5 volumes, uma minissérie em 5 volumes, e não existe correspondente no, americano. No entanto, a Marvel lançou Avengers vs Thanos, que seria basicamente esse volume 1 e o volume 2 dessa coleção histórica. Também é uma saga mais enxuta, mais enxugada. O primeiro volume tratou da mensal, basicamente, do Capitão Marvel, escrita pelo Jim Starlin, escrita e desenhada por ele. Então a gente tem as histórias da saga de Thanos se passando dentro da mensal do Capitão Marvel. Já aqui vai dar o inverso, vai ser outro personagem, vai ser o Adam Warlock, esse carinha aqui, ó, que foi um dos protagonistas, inclusive, da saga da trilogia do infinito. Essa edição tem 164 páginas ao preço de R$ 22,90 e compila as edições de Iron Man 55, Warlock 9 a 11 e Warlock 15, Avengers Anual 7, Marvel 2-in-1 2. Ok? Também escrita e desenhada por Jim Starlin. A primeira história ela vai tratar basicamente do Drax Destruidor procurando o Homem de Ferro para auxiliar ele, para impedir os planos do Thanos, né, de se tornar um deus. E depois a gente já começa com a mensal do Warlock, ele combatendo o Magus que seria esse carinha aqui, que é um vilão, e praticamente um irmão gêmeo do nosso caro Warlock. Esse carinha aqui, com o cabelo meio Black Power. Ele também é um deus, ele veio do futuro, é um personagem que vocês precisam ler para vocês entenderem melhor a história dele. Porque eu vou jogar spoiler e contar a história toda para vocês. De qualquer forma, é muito interessante a forma que o Thanos é explorado. A gente viu isso depois na trilogia do infinito, em outras séries. O Thanos não agindo como vilão. Ele é um anti-herói ali e tal, precisa matar, ele vai matar, mas ele está impedindo o Magus de se tornar um deus, de conquistar o universo. Você fala, pô, o Thanos agindo exatamente, só que ele sempre tem uma segunda intenção. Ele quer fazer isso para ele poder ter o poder. Ele não quer que outra pessoa tenha o poder. A gente tem a participação da Gamora, que participou dos Guardiões da Galáxia, do Pib e o Troll. E a gente vai ter então esse combate auxiliado pelo Thanos, com o Adam Warlock derrotar esse irmão maligno dele, ou eu maligno dele, que está tentando conquistar o poder, um poder onipresente, onisciente, onipotente e tudo mais. Depois a gente vai ter o Thanos em busca das joias do infinito. É a primeira vez que ele vai em busca das joias do infinito. Mas nessa época ele não tinha um controle e nem entendia muito bem as joias. Então ele não vai estar usando aquela manopla, ele não vai estar podendo usar todo o poder da joia. Ele sabe que as joias tornam o ser onipotente, mas ele não tem ainda um controle sobre elas. E ainda falta ele conquistar. Ele conquistou as 5 e faltou uma, que é a joia da alma, que é a joia espiritual, que quem carrega é o Adam Warlock. E obviamente, aliado naqueles primeiros arcos de histórias que eles vão enfrentar o Magus, eles vão se tornar inimigos e os Vingadores são convocados para lutar e combater o Thanos com relação a essa conquista do poder maior de se tornar um deus. E tem uma participação muito, mas muito legal do Homem-Aranha. Cara, o Homem-Aranha é muito legal, mostrando que é um herói foda. Enquanto tiver o mínimo de resquício de forças, ele vai dar o gás final. E é muito interessante a forma que o Jim Starlin usou ele. E vai usar. E essa história, inclusive, serve de base para as demais sagas, como a gente viu a atuação do Homem-Aranha em Vingadores vs X-Men, quando ele vai enfrentar o pessoal que já está com parte, uma fração do poder da Fênix. Então a gente tem exatamente um Homem-Aranha usado no limite. Muito legal, cara. Muito legal essa história. Que nota que eu dou? Eu sou um pouco nostálgico. Talvez os leitores novos tenham uma percepção um pouco diferente da minha. Mas eu adoro a saga de Thanos. Eu acho muito bem escrita. Isso aqui é dos anos 70, cara. Sabe? Talvez você sinta um pouco essa datação da história. Mas eu particularmente gosto bastante de histórias cósmicas, e o Jim Starlin nos desenhos, no roteiro, manda demais. Também tem aqui a participação do Capitão Marvel auxiliando o Adam Warlock. Enfim, galera, eu dou para o conjunto da obra, eu dou uma nota 9. Eu adoro essa saga.
Fica a dica para vocês, então. Vamos para o próximo material, galera. Quase caiu aqui. Não caia. Dom Quixote. Esses 2 volumes da editora Peirópolis, uma editora, ainda que não tem muitas publicações voltadas ao quadrinho, acho que deve ter umas 7, 8 publicações. Eu vou deixar o link da editora para vocês. Esse material aqui ganhou o prêmio Jabuti, um importante prêmio de literatura aqui do Brasil. E ela vai trazer as histórias do magnífico Dom Quixote, do Miguel de Cervantes. Para quem não sabe, Dom Quixote já foi considerada a maior literatura já escrita de todos os tempos. Tá no top, na frente de Shakespeare, para vocês terem uma ideia. O cara realmente é uma obra muito estudada, muito analisada, o pessoal entra em debates, discussões, porque é cheio de referências, de mensagens subliminares. A análise do Dom Quixote é muito louca, é sério. Essa edição aqui, ela foi adaptada para os quadrinhos pelo Caco Galhardo, e ele, vocês vão ler, caso vocês comprem essa edição. Ele fala um pouco sobre a obra, e ele inclusive fala que ele usa as falas, os escritos literais que estão no livro. Ele usa um livro como base, né, porque existem várias traduções, várias publicações, e ele usa tal livro como base, e ele copia exatamente os textos de tão bons que eles são. Obviamente vai ser uma coisa mais resumida da história de Dom Quixote, quando ele vai em busca da sua princesa, e ele tem um amigo dele, o Sancho Panza. A história ela é bem quadrinhos mesmo, olha, são um personagem meio como um boneco. E eu achei que casou muito bem com a série. Uma compilação que não é de todo infantil, ok? Olha só, aqui ele vai enfrentar os moinhos gigantes, que na verdade são moinhos de vento. Aqui nosso camarada Sancho Panza. Eu achei uma edição muito, muito boa. Eu já li o livro, mas eu li faz há muito tempo, o livro mesmo, do Dom Quixote, e eu achei que ele conseguiu pegar a essência da obra e transmitir ela de forma muito, muito legal para os quadrinhos. Obviamente nada substitui a obra original, mas eu achei uma adaptação de muita qualidade. Então são 2 volumes para quem curtir essa obra. Que nota que eu dou? Eu dou uma nota 8.2. Um material que eu achei bem legal para se ter na forma de quadrinhos. O próximo material, Yu Yu Hakusho Volume 1, uma republicação da editora JBC, ao preço de R$ 14,90, com papel que não é o papel jornal, me fugiu o nome, é o offset, salvo engano. É um papel de qualidade que demonstra um melhor tratamento para os leitores. Vamos começar então falando dessa publicação, que é super, hiper, mega elogiada. Eu fui um pouquinho mais prudente na hora de ler, não me empolguei tanto como me empolguei com relação a Berserk. Lembrando, galera, fazendo um parênteses aqui, que esse material eu vou falar do volume 1, eu não vou falar da obra inteira. Pensa no leitor casual que encontrou essa obra e falou, cara, vou ler, e resolveu comentar para outra pessoa. Então é isso que eu vou fazer, que a galera ficou putinha da cara porque eu falei de Berserk, falei que a arte estava ruim, e a arte do volume 1 é ruim sim, você entendeu? Mas eu avisei que eu ia falar somente do volume 1, se depois vai evoluir, ok, melhor ainda, mas isso eu vou falar também do volume 1 desse material. Com relação à arte, o pessoal falou, Fernando, a arte talvez você não curta tanto, mas eu achei a arte bem condizente com a temática do gibi, que é um gibi mais de comédia, uma história mais aventuresca e tal, e eu achei que condiz com a história. Não precisa ser um desenho realista, como os mangás em geral de samurais, como Lobo Solitário, Vagabond, nessa linha. Então a gente consegue ter aqui uma história com desenhos mais caricatos, né? Até mostrar o humor e fazer você rir também lendo a história. Com relação à história, a gente tem o protagonista, que é Yuzuki Urameshi. Ele tem 14 anos e tem uma personalidade um pouco forte demais. Na verdade, ele seria considerado aquele garoto que faz o bullying com a galera. Ele é envolvido com gangues, ele tem uma personalidade agressiva, ele é meio revoltadinho, ele tem problemas de enfrentar autoridades, né? Ele sempre tenta bater de frente com superiores, no caso os professores e tal.
tal. Então ele é um personagem que, vamos dizer assim, ele estaria fadado ao inferno caso ele morresse. Acontece que só tem dois personagens que ele, vamos dizer assim, que ele fica mais manso. A mãe dele e uma colega dele, que inclusive dá esporro nele, ele tenta levantar a saia dela e tal. E ela é a líder da turma, então ele precisa respeitar ela. Mas na verdade tem uma relação que eu acho que vai ser explorada ainda, mas parece que vai ter uma relação meio de amor, de romance entre os dois. Mas ainda não é explorada nesse primeiro volume. O que acontece? Como eu falei, ele seria um personagem que estaria fadado ao inferno caso ele morresse. Acontece que ele estava percorrendo uma rua e um moleque estava brincando com uma bola e ele salva esse moleque do atropelamento, mas ele é atingido e ele acaba morrendo. Exatamente, ele morre. Até que surge uma espécie de guia espiritual que na verdade fala o seguinte: cara, você morreu na hora errada e você morreu fazendo um ato bondoso. Então não tem como mandar você para o inferno, nem você vai subir para o céu. Então você ficaria vagando aí pela terra, mas eu tenho que guiar você e eu te dou a opção de você ressuscitar. E ele fica aquela coisa, pô, será que eu ressuscito? Será que eu não ressuscito? Como é que eu faço para entrar em contato com as pessoas e tal? O que acontece, para não soltar muitos spoilers, é que o corpo dele vai ficar em coma, tá? Ele não vai morrer, vai ser enterrado, ele vai ficar em coma, e a alma dele vai ficar com esse guia espiritual agindo, vamos dizer assim, tentando fazer o bem. Então ele vai ser uma alma penada do bem, pelo menos tentando fazer o bem, até ele poder provar que ele é uma pessoa que sim pode ressuscitar. Então a gente vai ter esse primeiro volume, basicamente essa história, a apresentação da trama. Eu gostei, achei uma história engraçada, então eu diria que foi um material que realmente me surpreendeu com relação a esse primeiro volume, e eu dou para ele uma nota 8.3. Então eu achei que é um material de qualidade e que eu vou continuar acompanhando. Galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo, curtam, compartilhem, comentem, e um abraço para todo mundo. Até!